Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje vamos falar sobre Azael, rei da Síria. Esse rei aqui, meus irmãos, ele era para ter sido ungido rei pelo profeta Elias, porém foi ungido por Eliseu. Nós vemos que Azael ele viveu nessa época, mas quem era o rei de Damasco era Ben-Hadad I. Nós vemos que tinha várias províncias, alguns reis e tal, mas quem era o rei de Damasco era Ben-Hadad I, era o rei de Damasco. Como é que aconteceu? Ficou muito doente e mandou que Azael, que era um general, que era um guerreiro, ia até o profeta Eliseu para perguntar se morreria ou não morreria. Ele foi e Eliseu acabou ungindo Azael como rei. Porém nós vemos, irmãos, que o profeta começa a chorar porque viu o mal que esse homem traria para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. Nós vemos aqui que ele voltou para sua terra, já que Eliseu falou que ele não morreria, mas ele chegou e falou para o rei que o rei não morreria. Nós vemos aqui que aconteceu no outro dia, ele sufocou o rei Ben-Hadad de Damasco e acabou matando o rei Ben-Hadad. E nós vemos aqui depois que ele começa a ter algumas conquistas, começa a ter algum êxodo no seu reinado. Ele começa a conquistar algumas cidades e nós vemos que por 43 anos eles atacaram o povo de Israel. E nós vemos até o rei Joás, o rei Joás de Judá, ele chegou a retirar os tesouros do templo para pagar, para subornar o rei Azael para que não pudesse vir e atacasse Jerusalém naquele momento. Então nós vemos que ele foi um rei, vamos dizer assim, muito terrível, principalmente para o povo de Israel. Por quê? Porque ele atacava tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E algumas cidades até ele entrou em combate contra o rei da Síria. Por alguns momentos ali. Por quê? Porque ele era da Síria e ele atacou a Síria. Então nós vemos que naquele momento ali ele teve como nós falamos, ele teve algumas conquistas. Porém nós vemos que, segundo os estudiosos, foi o maior rei da Síria, foi Azael. E ele foi sucedido pelo seu filho Ben-Hadad II. Por quê? Porque apesar da sua origem humilde e da usurpação do trono por homicídio, Azael se revelou-se um poderoso guerreiro e foi o maior rei da Síria. Ele estabilizou a economia, afastou do seu povo a ameaça de conquista à Síria, estabeleceu Damasco como uma das mais importantes cidades do Oriente Médio e fez um grande número de obras públicas. Durante 7 séculos, ele e Ben-Hadad II, embora tenha sido um rei bem mais fraco que foi seu filho, foram adorados como divindades por causa do seu poder e das suas contribuições à cultura síria. Então nós vemos que um homem que subiu ao trono de forma ilícita, porém ele foi ungido por Eliseu, deveria ter sido ungido por Elias, mas foi ungido por Eliseu, porém ele matou Ben-Hadad I, pelo fato de do homicídio, ele acabou subindo ao trono, foi um dos maiores reis da Síria. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.